Olá a todos que chegaram ao meu canal. Não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal, para não perder as informações mais recentes. Agora vamos começar. Em um momento inesperado de pura emoção, o lendário boxeador Mike Tyson desaba em lágrimas. Durante uma entrevista ao vivo, após receber uma carta comovente de Ibrahim Traoré, presidente de Burkina Faso, essa troca emocional revela uma conexão surpreendente e respeito mútuo entre duas figuras poderosas de mundos diferentes. Prepare-se para um momento inesquecível e de cortar o coração, que deixou todo o estúdio em absoluto silêncio. Era para ser apenas uma entrevista comum. Mike Tyson, ex-campeão mundial dos pesos pesados, havia sido convidado em um grande programa matinal americano para falar sobre sua nova autobiografia e o documentário que está por vir na Netflix. Ele estava calmo, um pouco cansado, mas afiado como sempre. As câmeras começaram a filmar. O apresentador sorriu. Mike, você já viu de tudo. Mas hoje temos algo que você não esperava. Mike ergueu a sobrancelha. O que seria? Uma assistente entregou ao apresentador um envelope. Creme com escrita dourada. Chegou ontem à noite, da África Ocidental, do presidente de Burkina Faso, Ibrahim Traoré. O público prendeu a respiração. Até a mandíbula de Mike se apertou. Disseram que era para ele. Só para ele, mas que poderíamos ler ao vivo. Se ele concordasse, Mike assentiu lentamente, sem saber ao certo. Leiam. O que aconteceu depois não foi apenas surpreendente. Foi algo que abalou a alma. A carta abriu uma ferida profunda em Mike, algo que o mundo nunca tinha visto, não o lutador, nem o showman, mas o menino ferido escondido por trás das luvas. O sobrevivente que foi alcançado pelo líder do outro lado do mundo. O apresentador desdobrou a carta e começou a ler lentamente. Caro Sr. Tyson, meu nome é Ibrahim Traoré, presidente da transição de Burkina Faso. Não escrevo como político, escrevo como aquele garoto que nada tinha e assistiu você lutar em uma televisão trêmula, em uma sala lotada. Mike permaneceu estático. Sua respiração ficou irregular. Você não era apenas um boxeador. Você era a prova de muita coisa. A prova de que a dor pode se transformar em poder. De que um menino vindo do nada pode enfrentar gigantes e fazê-los cair. Mike inclinou-se, visivelmente emocionado. O apresentador continuou. Quando meu país estava sofrendo, eu me lembrei dos seus olhos. No ringue, não dos seus punhos, mas dos seus olhos, da dor, do fogo, da recusa em se quebrar. E agora eu tento liderar meu povo com essa mesma chama. Um silêncio profundo caiu sobre o estúdio. Obrigado, Mike Tyson, por me ensinar a me levantar. Não como lutador, mas como homem. Mike desviou o olhar. A voz falhou. Parem, só um instante. As lágrimas vieram, primeiro devagar, quase silenciosas. Depois, intensas, pesadas. Ele sussurrou. Ele me viu, não os nocautes, nem a fama. Ele viu mim. As mãos de Mike tremiam visivelmente. O estúdio estava tão silencioso que dava para ouvir o som dos refletores. Ele olhou para baixo, tentando segurar as lágrimas, mas foi em vão. Eu tinha 14 anos, estava sem teto, cheio de raiva, queria morrer. Ninguém sabia, ninguém se importava. Eu lutei porque era a única maneira de alguém me notar. Sem desviar os olhos da câmera. Ele completou. E saber que do outro lado do mundo, alguém assistiu, e se tornou presidente. Mike desabou por completo. Não houve corte de câmera. Ninguém se moveu. O homem mais temido nos ringues tornou-se o mais humano da sala. E naquele instante,
Não se tratava de boxe. Tratava-se de ser visto. E o menino que um dia foi sem voz ajudar a outro menino, que se tornara líder a se erguer. Era sobre o espírito. A poucos passos dali, seu assistente entrou na sala com uma atualização. As Nações Unidas acabaram de entrar em contato. Eles assistiram à entrevista. Querem conversar novamente sobre suas reformas educacionais. Ibrahim assentiu. Que esperem. Esta noite. O mundo não precisa de política, disse ele. Voltando-se para a tela. Esta noite. Ele precisa da verdade. De volta a Nova York. A entrevista havia se tornado viral. Em poucas horas, alcançou milhões de pessoas. Trechos de Mike Tyson chorando por causa da carta de Ibrahim Traoré inundaram a internet. Celebridades compartilharam. Escolas exibiram. Campos de refugiados na África aplaudiram. Mas não havia terminado, porque logo após a meia-noite, o telefone de Mike tocou. Número desconhecido. Código internacional. Ele hesitou. Então atendeu. Alô? Uma voz calma e profunda respondeu. Senhor Tyson, aqui é Ibrahim Traoré. Silêncio. A garganta de Mike apertou. Você é o cara da carta. Sim, e você é o homem que me ensinou a sobreviver quando eu era apenas um garoto sem sapatos. Eles não falaram como líderes ou lendas. Falaram como sobreviventes. Obrigado, Mike sussurrou. Não, respondeu Traoré, obrigado a você. Você me deu coragem para me levantar quando o mundo mandava eu me ajoelhar. Uma pausa. Mike, você viria para Burkina Faso? Mike piscou, surpreso. Para quê? Não para lutar, mas para levar esperança. E naquele momento, dois homens nascidos em continentes diferentes, marcados por batalhas distintas, encontraram uma ponte através da dor. E algo extraordinário acabava de começar. Mike Tyson não dormiu naquela noite. Após falar com Ibrahim Traoré, ele ficou encarando a carta. Lendo e relendo. Não havia palavras rebuscadas. Apenas verdade. Uma frase ecoava em sua mente. Quando eu tinha 13 anos, eu não lutava com luvas, mas com a fome. Essa também era a vida de Mike. Ele se lembrou de roubar comida em mercadinhos do Brooklyn, de brigar com valentões, de ser preso num centro juvenil. Ninguém acreditava nele, exceto um treinador, assim como Ibrahim, que não tinha ninguém até acreditar em si mesmo. Na manhã seguinte, a equipe de Mike entrou em seu camarim. Tinham uma agenda pronta, contratos, gravações, aparições na mídia, mas ele rasgou tudo. Vou para Burkina Faso. Eles o encararam, chocados. Mike, tem certeza? Ele os olhou com o mesmo fogo que tinha no ringue. Não se trata mais de boxe. É sobre o garoto que eu fui. E o menino que ele ainda é. 2 dias depois, Mike chegou a Ouagadougou, sem tapete vermelho, sem paparazzi, apenas poeira, sol e rostos iluminados de incredulidade. Crianças corriam descalças ao lado do carro, gritando: Mike Tyson, Mike Tyson. Mas ele não estava ali para ser herói. O presidente Traoré o recebeu na modesta casa do governo. Sem câmeras, sem sorrisos ensaiados, apenas um aperto de mão que durou mais do que o esperado. Eles não falaram sobre política. Falaram sobre dor. Traoré levou Mike até uma escola rural com paredes quebradas, mas gargalhadas vivas. Um dos garotos tinha o olho inchado por uma briga de rua. Mike sentou-se ao lado dele no chão. Você briga? Perguntou. O menino assentiu. Eu também, Mike sussurrou, mas sabe qual é o soco mais forte? É aquele que você não dá. Ele deu ao menino seu anel de campeão para segurar por um momento. As mãos do garoto tremiam. E então, Traoré se ajoelhou ao lado deles. Neste país, disse ele, você não é suas cicatrizes.
Você é o seu espírito. O menino chorou, e Mike também. Naquela noite, o presidente e o boxeador sentaram-se num terraço, olhando as luzes tranquilas de Burkina Faso. Troué entregou a Mike uma caixa. Dentro, dezenas de cartas escritas por crianças de todo o país. Eles ouviram sobre a carta que enviei a você. Agora, escreveram para você. Mike abriu uma. Querido Mike Tyson, você é um leão que passou pelo fogo. Por favor, não nos esqueça. Outra dizia: meu pai morreu lutando para proteger nossa aldeia. Mas agora eu acredito que posso ser forte como você. Lágrimas escorreram pelas bochechas de Mike. Ele segurou as cartas como se fossem ouro. Isso vale mais do que qualquer cinturão. Mais do que qualquer coisa que eu já ganhei. Troué assentiu. E agora você entende, irmão. A dor nos conecta mais do que a fama jamais poderia. O ar estava parado. Nenhum som, exceto o vento passando pelas páginas daquelas cartas. E naquele silêncio, um laço foi selado. Não pelo poder. Não pela política, mas por dois meninos quebrados que sobreviveram. Claro, do Oidan e La Bendiche Tieng Bodao Nh Akua Doan Van Kuoi Kung Trong Se acento circunflexo Shuyen. Jiu Nguyen Noi Dang Gok Va Mang Jiong Die Truyen Kan. Deix o acento agudo Se Dong. Mike ficou em silêncio, comovido com a sinceridade na voz de Troué. Quero convidá-lo de volta, continuou Traoré, mas desta vez, não apenas por um menino, e sim por uma nação. Quero que fale com os jovens. Conte sua história. Mostre a eles como é possível se erguer do nada. Mike soltou um longo suspiro. Sua voz tremeu. Você não faz ideia do que isso significa para mim, irmão. Eu sei, respondeu Traoré. Fizeram planos ali mesmo, em menos de 48 horas. Mike já estava de volta no avião. Aquilo já não era sobre boxe. Era sobre redenção, sobre transformar cicatrizes em mensagens. É pela primeira vez em décadas. Mike Tyson não lutava só por si mesmo. Ele lutava por esperança. A escola em Ouagadougou estava lotada. Centenas de estudantes com uniformes desbotados sentados no chão empoeirado, esperando. Alguns seguravam cadernos, outros, recortes antigos de jornais com fotos de Tyson. Mike chegou silenciosamente, sem comitiva chamativa, sem holofotes, apenas ele, uma cadeira e um tradutor. Começou a falar. Suas palavras eram lentas, mas cada uma atingia como um golpe. Eu costumava pensar que era só uma arma. Não sabia que tinha um coração, até ouvir uma criança. Contou sobre Mad, sobre a morte de sua mãe, sobre a prisão, sobre como lutava no ringue porque não sabia lutar contra a dor de outra forma. Lágrimas brotaram nos olhos de meninos que achavam que homens de verdade não choravam. Mike se levantou, caminhou até o meio da multidão e apontou para um garoto. Você acha que ninguém te vê, mas eu vejo. Você é forte, mesmo quando se sente quebrado. O menino começou a chorar. Depois outro, e mais outro. O presidente Troué, em pé ao fundo, enxugou discretamente uma lágrima. Aquilo não era um discurso. Era uma revolução de corações. Naquela noite, Mike se sentou ao lado do presidente sob as estrelas. Ficaram em silêncio por um tempo. Sem câmeras, sem imprensa. Apenas dois homens com passados pesados e corações cheios. Por que escreveu aquela carta? Senhor presidente, perguntou Mike. Troué sorriu suavemente. Porque vi o menino por trás do lutador, e acreditei que o mundo ainda precisava dele. Mike não respondeu, não conseguiu, sua garganta apertou. Então Troué completou. Você lembra ao meu povo que força não é sobre os punhos. É sobre levantar, de novo e de novo, depois que a vida te derruba.
Mike assentiu. Foi tudo o que eu tentei fazer. Eles apertaram as mãos. Não, entrelaçaram as mãos como irmãos. Como dois sobreviventes de cantos diferentes do mundo. Na manhã seguinte, as fotos da visita de Mike à escola viralizaram. Mas não por fama, por algo mais profundo. Pessoas ao redor do mundo choraram ao assistir clipes dele abraçando crianças. Dizendo a elas que elas importavam. Lembrando-as de que cicatrizes não são vergonha. São prova de que você sobreviveu. Mike Tyson deixou Burkina Faso não apenas como uma lenda do boxe, mas como um curador. E Ibrahim Traoré, o mundo agora o via sob uma nova luz, não só como um líder, mas como um ouvinte de corações. De volta a Nova York, Mike Tyson retornou ao estúdio onde tudo havia começado. O apresentador o convidara para uma entrevista de acompanhamento. Os produtores esperavam sorrisos e formalidades políticas. Mas o que receberam foi silêncio. As luzes se apagaram. Mike parecia mais velho, mais sábio. Suas mãos tremiam levemente. O apresentador perguntou: Mike, o que mais te transformou em Burkina Faso? Mike olhou para a câmera e sussurrou: uma criança e um presidente. Então tirou do bolso do casaco um pequeno desenho. Era de mim, o menino da vila. Um desenho simples, Mike segurando sua mão. E Ibrahim Traoré atrás deles. Sorrindo. O estúdio ficou em silêncio. Mike engasgou com as palavras. Ele não quer mais lutar. Só quer crescer. A plateia prendeu a respiração. O apresentador, geralmente tão rápido com palavras, não conseguiu dizer nada. A voz de Mike falhou. Aquele menino me deu paz. E Traoré me deu propósito. Uma lágrima rolou por seu rosto. É pela primeira vez. O mundo não via um lutador, nem uma lenda, mas um homem, finalmente em processo de cura. Após o programa, Mike sentou-se sozinho no camarim. Uma funcionária entrou segurando um envelope marrom. Acabou de chegar. Correio Internacional. Mike abriu com cuidado. Dentro havia uma segunda carta do presidente Ibrahim Traoré. A caligrafia era familiar. As palavras, ainda mais. Meu irmão Mike, chamam-me de presidente, mas sou apenas um homem que sonha. Sonha com cura. Sonha com paz. Sua visita nos lembrou que a dor não é o fim. É um começo, se ousarmos senti-la. Não combatê-la. Burkina Faso te agradece. Eu te agradeço. E o menino, agora dorme em paz. Mike encarou o papel. Pela primeira vez em anos. Sussurrou uma prece. Não por si mesmo, mas por cada criança quebrada no mundo. E por cada líder com um coração. Pressionou a carta contra o peito. Eu nunca fui o homem mais temido do planeta, sussurrou. Eu era só um menino, esperando ser ouvido. E finalmente, alguém tinha escutado. Uma semana. Foi tudo o que bastou para transformar dor em propósito. Mike Tyson estava de pé na sacada de um prédio no Harlem, observando um pequeno grupo de crianças treinando boxe lá embaixo. Ele não era o treinador delas. Ele só estava ali, presente. Quando um dos garotos tropeçou, Mike não riu, desceu, ajudou-o a se levantar e disse: cada queda te ensina a levantar. Seu telefone vibrou. Uma foto de Burkina Faso. Mi estava sorrindo, em frente a uma academia de boxe novinha em folha. O ginásio se chamava Centro de Esperança Tyson, patrocinado pelo governo de Burkina Faso. Assinado pelo próprio presidente Traoré. Mike fechou os olhos. O mundo o chamara de monstro. Agora, um menino do outro lado do oceano o via como mentor. E isso era o bastante. Fim. Mas suas lágrimas importam. Se esta história tocou você, mesmo que só um pouco, curta para mostrar seu amor. Inscreva-se para mais histórias reais que curam.
Comente abaixo qual momento mais te fez chorar. Vamos encher este espaço com amor, força e segundas chances. Porque até os lutadores mais duros precisam de alguém que acredite neles.